gente, tudo bem? Eu sou a professora Karen, professora de História, e hoje a gente vai estar dando continuidade a nossos conteúdos. Então, na aula de hoje a gente vai fazer novamente uma breve revisão sobre o processo de independência dos Estados Unidos. Antes da gente começar, quero dizer que a gente já tem uma aula sobre o processo de independência dos Estados Unidos no canal da escola, e é importante que todos assistam. Tá bom? Então, antes da independência, os Estados Unidos era formado por 13 colônias, controladas pela Inglaterra, que era a sua metrópole. Então, os ingleses vão começar a colonizar a região desde o século XVII. E as 13 colônias elas vão receber dois tipos de colonização. Então, nós vamos ter uma diferenciação de colonização entre as colônias do sul e as colônias do norte. Aqui no mapa, eu trouxe o mapa para vocês, a gente tem elas diferenciadas por cor. E enquanto as colônias do norte vão ter mão de obra livre, vão ter uma economia baseada no comércio de pequenas propriedades, ou seja, o mercado vai ser, a produção vai ser mais para o consumo interno. Já as colônias do sul, a gente vai ver que elas sofreram uma colonização de exploração. Eram exploradas pela Inglaterra e tinham que seguir um pacto colonial, ou seja, só poderiam comercializar com a metrópole, que no caso seria a Inglaterra. E temos como causas principais para o início desse processo de independência dos Estados Unidos o aumento do controle colonial, ou seja, a Inglaterra vai apertar o laço nas 13 colônias e a gente vai ter algumas causas para isso. Uma delas vai ser a Revolução Industrial, né? A concorrência que as mercadorias norte-americanas faziam às inglesas no mercado externo. A gente vai ter a Guerra dos 7 Anos, em que a Inglaterra vai se envolver juntamente com a França. E mesmo ela vencendo, né? Ela vai sair bastante fragilizada financeiramente, vai tentar se recuperar aumentando os impostos pagos pelos habitantes das 13 colônias. E a gente vai ter o quê? Aumento dos impostos e um aumento de tropas inglesas na colônia. Além disso, a Inglaterra ela vai criar novas leis que vão tirar a liberdade dos norte-americanos, dos colonos norte-americanos. A gente vai ter a lei do açúcar, em que os colonos só podiam comprar açúcar vindo das Antilhas Inglesas. A gente vai ter a lei do selo, em que todo produto que circulava na colônia deveria ter um selo vendido pelos ingleses. E a gente vai ter a lei do chá, que a Inglaterra vai dar o monopólio do comércio do chá para uma companhia comercial inglesa. E isso vai causar grande revolta nesses colonos norte-americanos. Vai acabar se mostrando que vai ficar conhecido como Festa do Chá em Boston, em que vários colonos vão invadir um navio inglês carregado de chá e vestidos de índios vão jogar todo o carregamento desse chá no mar. E esse episódio vai ficar conhecido como Festa do Chá em Boston. E em resposta a esse episódio do chá, a Inglaterra vai decretar um conjunto de leis que os colonos norte-americanos vão considerar intoleráveis. Então, a Inglaterra não vai gostar dessa atitude desses colonos e vai acabar decretando um conjunto de leis que vai ficar conhecido como leis intoleráveis. Entre elas, nós vamos ter o fechamento do porto de Boston, que vai ser ocupado por tropas inglesas, tropas reais, e as reuniões foram proibidas. E em resposta a isso, os colonos do norte vão resolver promover, no ano de 1774, um congresso para tomarem medidas diante de tudo que estava acontecendo, que vai ser o primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Esse congresso ele não vai ter um caráter separatista ainda, mas eles pretendiam apenas retomar a situação anterior. Então, eles queriam que apenas essas leis intoleráveis fossem retiradas. Então, eles vão querer o fim das medidas restritivas impostas pela metrópole
né? E a maior participação na vida política da colônia. O governo inglês vai responder a isto, ordenando a destruição de um depósito de armas dos colonos. Não vai aceitar esse protesto contra as leis intoleráveis. E aí nós vamos ter novamente, em 1776, o segundo Congresso Continental da Filadélfia. Então, os colonos se reuniram no segundo congresso com um objetivo maior, que era de conquistar a independência. Então, durante o congresso, Thomas Jefferson vai redigir a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. A Guerra de Independência vai ocorrer entre 1776 e 1783. Os Estados Unidos vai contar com o apoio francês aos colonos e a independência vai ser reconhecida pelo Tratado de Paris. Então, como uma nação livre, como um país independente, agora era preciso organizar o novo país, né, definindo os direitos e deveres de cada um. E foi com isso que em 1787 ficou pronta a Constituição dos Estados Unidos. A gente vai ter fortes características iluministas, a gente vai ter a garantia à propriedade privada, a gente vai ter uma república presidencialista, federalista porque as ex-colônias vão passar a ser estados, vão ganhar autonomia para criar leis próprias, organizar forças militares, e presidencialista porque a gente vai ter um presidente. A gente vai ter a garantia das liberdades individuais. Nem todos os habitantes estavam incluídos nisso, né? A gente vai ver que os indígenas, a independência vai trazer prejuízos, porque eles foram cada vez mais perseguidos. E os negros, a Constituição vai manter a escravidão, então os negros escravizados vão continuar na mesma condição. E por vezes as mulheres não vão ter participação política. Agora a gente vai ver o que foi o pan-americanismo. Então, quando os Estados Unidos ele vai se posicionar, vai se constituir como um país independente, ele vai defender que nenhum país americano seria mais colonizado por outra nação europeia. Então, ele vai acabar apoiando outros movimentos de independência que vai ocorrer em todo o território americano. Então, a gente tem que ter em mente que os Estados Unidos vai ser o primeiro país americano a se tornar independente, tá? No continente americano. Então, o pan-americanismo vai ser o quê? A ideia de um movimento de união de todos os países da América. Então, a gente tem que ter em mente que os Estados Unidos, ele tem essa posição não porque ele vai ser o bonzinho, porque ele está tentando proteger esses outros países, mas porque ele tinha como objetivo principal elevar sua posição, né, enquanto uma liderança, de que esse posicionamento norte-americano em defender a independência desses outros países, em defender esse pan-americanismo, vai ser em virtude de fixar seus interesses econômicos nos países do continente americano, em que a partir do momento em que a influência europeia parasse de influenciar tais países, as portas estariam abertas para que os Estados Unidos pudessem ampliar sua área de influência econômica. Uma prova desse apoio às independências dos países americanos vai ser o apoio que os Estados Unidos vai dar ao Brasil na sua independência. Tão tal que os Estados Unidos vai ser o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, com o lema América para os americanos, ou seja, a América livre de influência europeia, livre de influência de países europeus. Tá certo? Então, por hoje é só. Espero que tenha ficado claro e até a próxima aula.